Contar a tua ideia para as pessoas é a melhor forma de você validar ela. Antes de desenvolver um produto, antes de investir num software, antes de contratar programador, vende ele. Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do Vamos Direto ao Ponto Podcast, nosso querido podcast sobre marketing, vendas, gestão. Hoje estou aqui com Diógenes Malaquias, meu querido co-host. Como é que você tá? Tô bem, obrigado. Você tá bom? Tô bem. Então tá bom. Hoje a gente vai falar sobre como testar uma ideia sem se endividar, sem gastar todo o seu dinheiro. E aí eu quero começar, tá, falando sobre esse tema, falando de uma experiência própria. Todas as vezes que eu testei uma ideia, eu comecei contando essa ideia para muitas pessoas. Que é o contrário do que a maior parte das pessoas pensa. Eu não vou contar, eu vou esconder, vão me roubar. Rodrigo, proteger a ideia e não contar para os outros é uma das maiores bobagens que um aspirante a empresário pode fazer. É burrice. Não fazer isso nunca. Cara, contar a tua ideia para as pessoas, é a melhor forma de você validar ela. Porque quando você conta, você vai ver a cara que a pessoa fez, você vai ver a reação que ela teve, a empolgação que ela teve quando você conta, você vai ver as perguntas que ela te faz, as dúvidas que gerou no jeito de você explicar, então você pode mudar o jeito de explicar na próxima para ser mais claro. Você vai ver se essa pessoa te pede um próximo passo naturalmente ou se você tem que ficar empurrando muito para a conversa avançar. Explicar a tua ideia para os outros e de preferência para muitas pessoas em volume, para muitas pessoas diferentes e de preferência num espaço curto de tempo. Para muita gente num espaço curto de tempo, concentrado, né? Denso. Pega o teu WhatsApp, liga para todo mundo, tá? Faz isso em 30 dias. E essa, na minha opinião, é uma das melhores formas de você validar gastando muito pouquinho. Gastando um pouquinho de tempo, um pouquinho de celular. Um outro ponto é, antes de desenvolver um produto, antes de investir num software, antes de contratar programador, vende ele. Cria uma landing page ou fala dele na sua rede social ou para os seus grupos de amigos que podem comprar. Tenta fazer a venda. Tenta fazer pessoas colocarem dinheiro por isso. Uma coisa é falarem, eu compro, eu acho que é uma boa ideia. Outra coisa é colocarem dinheiro nisso. Diógenes, mas eu vou vender sem ter? Vai. Mas aí eu não vou entregar? Você não vai entregar, mas você vai fazer o reembolso. Vai ser extremamente mais barato. Você vai ter um estresse muito menor. Mas isso me gera estresse porque eu vou vender, depois eu não vou entregar para a pessoa. Ok. Isso é muito pequeno comparado com você fazer um super desenvolvimento, gastar meses para depois de testar o seu negócio. Qualquer ideia, ela é primeiro validada e depois desenvolvida. Essa ideia de validação das coisas também tem outra história legal, que foi como eu fiz a capa do meu livro. Você já deve ter ouvido falar, para a nossa audiência saber também, eu lancei um livro alguns anos atrás, já está fazendo 2 anos que eu lancei meu livro, e eu tinha uma decisão para tomar. Eu tinha 2 grandes decisões para tomar, que impactariam muito na venda do meu livro. Título e capa. Então, nome, né, do livro e layout, design da capa. Basicamente, eu testei essas 2 coisas com uma pequena verba de anúncios na internet. Então, eu tinha algumas opções de títulos. E aí, o que eu fiz? Eu peguei uma capa standard lá, que a gente criou X. E eu fiz, se não me engano, eram 4 ou 5 anúncios diferentes para a mesma audiência, né, para o mesmo perfil de público, com 4 ou 5 nomes diferentes. E botei lá para a pessoa, o lançamento vai acontecer, eu não vendi, tá? Mas cadastre na lista de espera. E aí eu validei pelo interesse de quantas pessoas queriam se cadastrar na lista de espera. Uma vez que eu defini o nome do livro, que foi Criando Clientes Vendedores, aí eu fui para a validação do design. Travei o nome e fiz 5 layouts diferentes. Fiz exatamente o mesmo processo. E aí tentei chegar lá numa validade estatística. Quantos cliques, quantas pessoas, quantos views, margem de erro, mas etc. já é um bom indício. Pô, excelente, cara. Excelente. No mínimo, me tirou o peso de eu ter que decidir às cegas. No mínimo, excluiu os horrorosos. Sim. Eu poderia ter, optado por um horroroso se eu não tivesse feito nada. Imagina, teria sido um grande erro. Então, ok, aquela decisão final, na hora que 2 estão muito empatados, beleza, daí eu vou lá e decido dando canetaço. Mas excluir os horrorosos que tiveram
péssima performance, porra, no mínimo isso já me entregou muito valor, sabe? Ótimo. Outro ponto de como validar uma ideia gastando pouco dinheiro. Depois que você pegou indícios, validou, lançou um produto, ou melhor, está se preparando para lançar um produto, você não precisa lançar ele inteiro. Quebra na menor funcionalidade possível e talvez a cora principal para você ir para o mercado testar de fato. Por quê? Vai ficar mais barato, vai ficar mais fácil das pessoas entenderem. Acho que o maior erro ao se fazer um software é querer infinitas funcionalidades e virar mais uma confusão do que um resolvedor de algo. Quebra na menor funcionalidade possível e vai para o mercado com ela, não vai completo. Sim, fazer uma parte pequena também. Um MVP validado. E muitas vezes quando você promete alguma coisa automatizada, quando o teu produto tem a ver com isso, com facilitar o processo, no começo você não precisa efetivamente automatizar. Por trás dos panos lá, põe alguém para fazer na mão, né? Sim. Até que se valide, a ideia pode morrer antes, né? E aí você gastou muito menos dinheiro para desenvolver, né? Então é isso. Fechado. Bons passos para evitar gastar dinheiro, perder dinheiro só com ideia. Maravilha. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Um abraço. Valeu.